Boa tarde a todos e a todas. Retomamos a segunda parte do nosso dia com a mesa 2 da primeira Conferência Internacional de Integridade da Informação, que nos brindará com o tema Regulação para um Ambiente Digital Saudável. Para compor essa mesa, convidamos a senhora Samara Mariana de Castro, da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, a SECOM, que participará remotamente por videoconferência. Também convidamos o senhor Marcos Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, docente no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, em cooperação com a UFRJ, e membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI. Para esta mesa, também convidamos a senhora Giulia Tucci, pós-doutoranda no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e pesquisadora do projeto Baobá. Esta mesa também é composta pelo senhor Josir Cardoso Gomes, pesquisador bolsista do IBICT e do projeto Baobá. Quem mediará essa mesa será o professor Marcos Schneider, pesquisador titular do IBICT e presidente do ICE. Neste momento, passamos a palavra ao professor Marcos Schneider, responsável pela mediação dessa mesa. Obrigado, Milena. Boa tarde a todos e todas. Desculpem um pequeno atraso para o reinício, das sessões. A gente foi muito pontual na parte da manhã, mas o almoço sempre atrasa um pouquinho. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Quem voltou e quem está vindo pela primeira vez aqui, quem não esteve no turno da manhã. Para a gente ganhar tempo, eu vou ser muito breve nessa minha apresentação, antes de chamar nosso primeiro palestrante. Só propondo para todos uma reflexão sobre a importância dessa mesa, sua articulação com a primeira mesa. Queria dizer a todos vocês que a temática das mesas foi pensada com muito cuidado para formar, digamos assim, um todo coerente, mas que vai girar em torno da problemática de fundo, mas que tem as suas particularidades. Não é? Então, cada um, digamos que dentro da problemática geral da integridade da informação, a gente vai aprofundar questões específicas. De manhã, a gente trabalhou numa chave introdutória, falando sobre o que é a integridade da informação e a sua dimensão ética, e agora nós vamos entrar no debate regulatório, que foi mencionado na manhã, mas agora ele será aprofundado. Então, a gente vai trabalhar em torno do tema regulação para um ambiente digital saudável. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa colega Samara Mariana de Castro, da SECOM. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou ser o chato do tempo, eu vou ter que controlar. Temos 15 minutos para falar. Eu vou apresentando uma plaquinha quando faltar 5 minutos e tal. Então, com alguma pequena flexibilidade. E a ideia é que, ao término das 4 falas, haja tempo para uma interação com a plateia. Temos mais meia hora. Parabéns, Patrícia, beijo. Aniversário da querida amiga anteontem, estou vendo pessoalmente, quebrando o protocolo. Então, com isso, passo a palavra a Samara. Um momentinho, o som está baixo, vamos melhorar o seu som. Agora sim. Vocês me escutam? Sim. Ótimo. Como eu não estou vendo vocês, só estou vendo a plateia. Se tiver qualquer coisa, vocês podem me interromper diretamente, tá tranquilo. Bom, gente, eu queria começar agradecendo pelo convite ao IBICT, saudando a mesa na pessoa da Giulia, que além de ser uma pesquisadora exemplar, é uma amiga muito querida. E aproveitar para exaltar, acho que toda a programação, pesquisadores incríveis que estão podendo aprofundar o debate de integridade da informação e compartilhar com vocês um pouco desse acúmulo, que é, ao mesmo tempo, de um problema tão profundo e, ao mesmo tempo, uma elaboração tão recente. Então, nada melhor do que a gente ter esse espaço da academia para poder aperfeiçoar e disputar, como minha amiga Nina, que também vai estar com vocês mais tarde, sempre coloca, também disputar o conceito com a visão de sul global e de Brasil. Eu estou feliz que essa mesa é sobre regulação,
quero dizer que, infelizmente, eu não devo conseguir ficar a mesa inteira, mas vou tentar pegar o máximo aqui possível, por isso pedir para falar primeiro. Tem o ônus de estar aqui à distância, que a gente perde esse calor humano e, obviamente, a possibilidade de estar aí no Rio de Janeiro, mas o motivo, né, da minha correria aqui, de não ter conseguido estar aí hoje com vocês, é justamente o tema da nossa mesa. Então, eu acho que, pelo menos, eu vou conseguir ilustrar com informações muito quentes, muito realmente recentes, de como esse debate está se dando do ponto de vista regulatório. Vou começar, então, um pouco apresentando, acho que como vocês debateram bastante sobre conceito mais cedo, vou começar apresentando um pouco de onde essa discussão de integridade da informação está colocada hoje. E eu até estou na dúvida se eu faço primeiro internacional, depois nacional, mas eu vou fazer invertido, né? Do nacional para o internacional, e a gente conclui nesse espaço. Nós temos acompanhado, eu sou aqui da Secretaria de Políticas Digitais, a nossa secretaria tem hoje como missão justamente a promoção da integridade da informação, justamente equilibrar todos esses valores que estão abaixo desse guarda-chuva para a construção de uma sociedade onde esse valor da integridade da informação seja um valor no mesmo patamar dos desafios que ele traz, do mesmo patamar de disputa e de importância que todos os outros desafios civilizatórios que nós estamos vivendo, miséria, o problema com a mudança do clima, a discussão de governança global. Nós queremos dar esse status para essa discussão justamente para entender que o ambiente informacional ele é determinante para que todos esses outros aspectos das nossas vidas sejam possíveis, viáveis, se mantenham dentro de um regime democrático. Nesse sentido, acho que o grande processo regulatório que aponta e que tentava lidar com esses desafios é justamente o processo do projeto 2630, esse que ficou tão famigerado pele das fake news, ou com tantos outros nomes que ao longo do tempo foram se ressignificando, talvez com uma mensagem bastante equivocada. Esse projeto de lei, ele hoje está parado na Câmara. O presidente Arthur Lira afirmou que constituiria um grupo de trabalho específico para trabalhar sobre o assunto, mas esse grupo nunca foi constituído. Então, esse é um processo que está hoje, com um texto antes relatado pelo deputado Orlando Silva, parado na Câmara. Mas volta e meia, para não dizer dia sim, dia também, esse tema ele ganha relevância no debate legislativo e também no debate judiciário. E dentro dessa discussão, quando a gente fala em integridade da informação, a gente está falando não só do enfrentamento a todos os fenômenos que são um problema para o ambiente informacional, mas estamos também falando centralmente de quem é o agente, o ator que viabiliza, potencializa, aquece esses desafios, esses problemas, com as suas externalidades negativas do seu modelo de negócio, que são as plataformas. Nesse sentido, as plataformas, hoje, especialmente aquelas de serviços digitais, aquelas que envolvem redes sociais, mensageria, buscadores, são hoje um setor não regulado no nosso país. E por que eu digo isso assim, sem medo de ser contraposta nesse aspecto? Porque o centro da discussão regulatória específica para esses agentes, ela se dá no Marco Civil da Internet, que ocupou um papel super importante num momento muito específico da nossa visão e das nossas necessidades enquanto país, mas que hoje, e na verdade já há um tempinho, se mostra bastante insuficiente, criando, de maneira inclusive equivocada na interpretação do próprio Marco Civil, uma espécie de imunidade para essas plataformas em relação à conduta que elas têm no seu próprio espaço. Justamente por entender que esse é um problema permanente, por fazer um esforço de tentar apontar isso durante as eleições, dentro das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que muitas vezes tiveram validade, outras nem tanto nessas eleições. Agora a gente pode depois fazer até um parêntese para explicar o quanto isso foi insuficiente. Mas fato é que o STF deu sinalizações, inclusive algumas oportunidades de sinalizações, no sentido de que era muito importante que o Congresso se debruçasse sobre a discussão de regulação de plataformas, que hoje, novamente, se encontra estacionada do ponto de vista deste projeto. Eu depois explico para vocês o que tem acontecido também em relação a outros.
Nesse sentido, o julgamento do Marco Civil da Internet, da constitucionalidade do artigo 19, que é esse que equivocadamente acabou sendo interpretado como uma imunidade para as plataformas, está marcado agora para a semana que vem, daqui 6 dias, dia 27 de novembro. E isso provavelmente vai se dar início à votação. E todas as sinalizações que estão no sentido hoje dos votos dos ministros vão no sentido da criação de um regime um pouco mais duro com relação a essas plataformas. Então, significa o quê? Uma compreensão de que esse artigo 19, ele é constitucional, mas que ele necessita de uma interpretação conforme o conjunto do nosso arcabouço jurídico e realmente o nosso arcabouço legal. Essa interpretação conforme, ela provavelmente apontará em sentidos regulatórios que as plataformas hoje não precisam corresponder, principalmente naquilo que elas têm responsabilidade em organizar dentro de si. Acho que tem um aspecto que hoje talvez seja um dos aspectos mais consensuais que provavelmente deve aparecer nesse julgamento e que ainda que a gente já tenha legislação em tese cabível para aplicar, acaba não sendo aplicada por conta dessa imunidade equivocada que se criou, que é justamente a discussão da responsabilidade sobre conteúdos que elas têm ingerência, ou seja, impulsionamento, publicidade, patrocínio, a recomendação, a monetização ou qualquer outro recurso e nome que a gente queira dar para esse processo onde elas interferem diretamente na maneira pela qual esse conteúdo é colocado em si, com alguma espécie de curadoria ou editoria ou algo nesse sentido. Então, esse é um processo super importante que acontece já agora na semana que vem. Outro processo super importante que também está colocado é a discussão do PL 2628, que é um projeto que também pega alguns aspectos específicos dessa discussão de regulação de plataformas e traz com bastante peso a discussão de crianças e adolescentes como recorte fundamental para olhar para o papel que as plataformas cumprem hoje. Muito voltada e muito amparada na discussão de proteção das crianças que tem hoje no ECA em legislações similares. Então, o PL 2628, ele foi, agora, ele segue na Comissão de Direito Digital do Senado, uma versão, se não me engano, terminativa. Ele pode ser, inclusive, votado ou retomado na semana que vem também como um projeto, ele é de autoria, qual é a relatoria? Um dos dois, do senador Alessandro Vieira. Então, esse também é um projeto super importante que traz aspectos específicos que se conectam direto com a discussão de integridade da informação. Um outro projeto que tem sido discutido e que também olha para esse aspecto da discussão de regulação de plataformas que está dentro desse bojo guarda-chuva da integridade é justamente a discussão de regulação de mercados. Isso ainda não tem um projeto que tenha fôlego, que esteja viável, mas ele foi sinalizado ali na apresentação que o Ministério da Fazenda fez recentemente. A gente teve também a alegria de participar e a responsabilidade de olhar para esse assunto mediante uma tomada de subsídios bastante ampla. Vale olhar esse material do Ministério da Fazenda. Ele traz aspectos muito mais concorrenciais e numa visão muito mais econômica da discussão, mas que tem impacto direto nesses modelos de negócio e na maneira pela qual a gente se relaciona com eles, o que, por consequência, é um dos elementos centrais dessa nossa discussão de integridade. Um outro processo que é super importante que a gente aponte também tem a ver com essa discussão mais macro. Então, eu falei do julgamento, falei aqui do que o judiciário está olhando para decidir. Agora, pensando na perspectiva do legislativo, do que a gente tem de processos, então temos ali na discussão de crianças e adolescentes, temos na discussão do 2630, temos também hoje um projeto que foi, inclusive, para a CCJ, para ser votado ontem, que olha para a discussão de jornalismo. Eu não consigo ver 5, né? Ótimo. E esses processos todos, eles são processos super importantes. Mas talvez, e é para esse que eu quero chamar a atenção aqui nos 5 minutos que me faltam, o processo mais importante, mais viável de ser votado na semana que vem, de ser lido na semana que vem, votado na semana seguinte, é o projeto 2338, que fala sobre regulação de inteligência artificial.
esse projeto, ele tem, pela primeira vez, uma menção expressa à integridade da informação como um valor estruturante, como um fundamento da lei. Um valor estruturante no sentido de que a gente precisa de olhar para a integridade da informação como algo que organiza o nosso olhar de governança para a IA. Pensando principalmente não só na perspectiva das informações íntegras, consistentes, coerentes, que precisam alimentar o sistema, mas pensando também que aqueles agentes de sistemas de IA que organizam o que vai ser agora, né, o que já tem sido e o que vai ser o nosso futuro, precisam ter mecanismos de cuidados e mecanismos de governança mesmo prévios à colocação desses sistemas, ao uso, ao desenvolvimento no ar. E aqui a gente sofre uma resistência muito grande dessas empresas que têm hoje discutido a possibilidade de não serem mencionadas como sistemas de alto risco no projeto de lei, que é baseado e organizado na lógica de risco. E uma resistência muito grande também daqueles que entendem integridade da informação não como esse valor que a gente está discutindo aqui durante todo o seminário, que organiza nosso ambiente, nosso espaço informacional, mas como algo que faz remissão única e exclusivamente a um processo de enfrentamento à desinformação, descasado com o equilíbrio da liberdade de expressão. E isso é uma estratégia que a gente já viu acontecendo em outros momentos, como no próprio 2630, de apontar qualquer coisa que tenha como valor a integridade do ambiente informacional como algo que faz remissão a processos não democráticos ou censores. Então, acho que aqui é onde a gente precisa de especial atenção, cuidado, engajamento, para garantir que essa menção se permaneça e aconteça, porque acho que o Brasil dá uma sinalização para o mundo, e é para concluir essa sinalização que eu quero colocar para vocês, porque a gente finalizou o G20 agora na semana, 3 dias atrás, e pela primeira vez também no G20 a gente teve dentro de um dos grupos de economia digital o eixo de integridade da informação, que foi organizado aqui pela nossa área, e esse eixo ele aparece não só na declaração ministerial de Maceió, mas também agora como menção na declaração final, justamente entendendo que as 21 maiores economias do mundo, né, país com qualquer qualificação que a gente queira pôr para esse espaço do G20, estão comprometidos, reconhecem, entendem que a integridade da informação é um valor que precisa organizar a nossa intervenção para o futuro. Então, ali, o Brasil dá essa lição. E o que a gente tem proposto, e aí quero apresentar para vocês, aqui também fizemos essa apresentação aí no Rio recente, acho que alguns grupos acompanharam, justamente para que no pós-presidência brasileira a gente possa seguir com a discussão de integridade da informação com peso e importância que ela tem, que nós do governo brasileiro estamos junto com a ONU e com a Unesco propondo a iniciativa global de integridade da informação sobre mudanças do clima, justamente preparando a nossa intervenção para a COP30, que o Brasil também vai sediar, e organizando não só as redes de pesquisa que estão olhando para esse impacto específico e fazendo esse recorte justamente para que a gente tenha um tema para poder demonstrar, né, por A mais B, o quanto isso é impactante na vida e no cotidiano e nas políticas públicas, mas que a gente também possa fazer outros processos, como a própria discussão de comunicação estratégica, o envolvimento dos setores acadêmicos, da sociedade civil e do próprio setor privado na discussão de integridade como parte desse envolvimento e dessa entrega para uma sociedade mais justa e equilibrada. Então, concluo dizendo que o nosso trabalho ele está profundamente imbricado na discussão de integridade da informação, é hoje o centro do nosso debate. Nós ficamos à disposição para receber as contribuições daqueles que estão pensando esse tema e fico totalmente aberta aí também para a gente poder fazer o debate. Espero que vocês sigam acompanhando e querendo ser parte também da iniciativa global que vai ter um capítulo brasileiro. Obrigada. Obrigado, Samara. No tempo certinho. Ficou mais difícil mostrar os minutos ali invertido na tela, né? Mas vai dar tudo certo. Na sequência, eu chamo meu colega, meu amigo Marcos Dantas, para a sua fala, colega do UFRJ, do PPGCI, do IBICT,
contigo a palavra, meu amigo. Eu vou apresentar as plaquinhas. Ela vai te ajudar aqui. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria, um prazer estar podendo falar aqui com vocês. Agradeço aos organizadores, ao Marco Schneider, Arthur Bezerra, a Ana e quem mais da organização pelo convite de estar aqui com vocês, falando umas tantas ideias sobre como regular o que eu prefiro chamar de desordem informacional, e vou dizer por quê. Eu estou querendo um conceito mais objetivo disso aí. E aí eu vou usar um exemplo, né? Vocês estão vendo essa luzinha piscando? Isso aí vamos fingir que seja uma lâmpada controlando o trânsito. Pare e ande. Pare e ande. Né? Pare e ande. Basta uma lâmpada acendendo e apagando, certo? Agora, o problema é que pode faltar luz. E aí, o que acontece? É para andar, para parar? Não, então eu preciso de mais segurança nessa mensagem. E para introduzir segurança na mensagem é que a gente vê aqueles sinais, aquele semáforo com 3 lâmpadas, 3 cores, né? E sempre uma lâmpada acende e estão 2 apagadas. Sempre uma lâmpada acende, e cada lâmpada que acende e apaga, cada lâmpada que acende e apaga é um bit de informação, né? Onde o motorista que está ali diante do semáforo, ele acaba recebendo, por cada estado do semáforo, 3 bits de informação. Pare, atenção, ande. Né? Esta informação é íntegra. Essa é uma informação correta, essa é uma informação que organiza, no caso, o cruzamento. Mas vocês podem dizer, mas, também pode apagar as lâmpadas. Pode, é verdade que pode. Né? Pode faltar luz, é verdade. Mas aí, na mesma hora, a gente vai identificar que tem uma falha, que tem um erro, que tem um problema. Certo? Porque, na verdade, esse sistema aí, ele não tem só 9 bits de informação. Né? Ele é um sistema total em que uma boa parte dele só aparece para o motorista, só aparece para nós, se acontecer um erro. Essa boa parte excedente, que ela é excedente porque ela foi produzida por um sistema de 3 lâmpadas, uma deve acender, outra deve apagar, mas, de repente, pode apagar tudo, de repente, pode acender tudo. Né? Esta parte oculta, entre aspas, é a que a gente chama de redundância. A redundância é absolutamente necessária para garantir a integridade da informação. Esse excedente é necessário para garantir a integridade da informação. Eu vou falar um pouco rápido, mas esse sistema aí tem 4 mensagens. Pare, atenção, ande e erro. Né? Esse sistema, ao todo, ele tem 24 bits. Né? E com 24 bits, ele tem aqui uma taxa de redundância, existe uma fórmula para medir uma taxa de redundância de 62,5%. Então, a redundância do sistema garante a integridade da informação do sistema. A redundância do sistema, dependendo da finalidade do sistema, ela pode ser maior, pode ser menor, dependendo da finalidade, como eu estou dizendo, né, exatamente para que você possa ter a integridade da informação do sistema. Tudo bem. Só que pode acontecer exatamente isso, de repente apagar uma lâmpada, e aí vai surgir mensagem com erro. E quando essa mensagem com erro surge, você tem exatamente uma destruição de redundância. Você viu que nós tínhamos 64%, agora temos 50%. Você tem uma destruição de redundância. E se acontecer, de repente, o semáforo... De repente, o semáforo... Ih, caramba, o que está acontecendo aí? As lâmpadas estão acendendo, apagando, está um negócio assim meio doido. Né? O semáforo enlouqueceu. Você pode ter uma situação em que está acontecendo tudo. E, nessa situação que está acontecendo tudo, por aquela formuleta que eu apresentei lá em cima, é informação zero. Né? Não há informação. Isto é a entropia máxima da informação ou a desordem informacional. Então, você tem um sistema que está completamente desordenado, um sistema que está completamente sem fórmula. Tudo bem.
Só que aí eu estou falando de um sistema, como diria o Álvaro Vieira Pinto, um filósofo brasileiro que eu estudo muito, né, cibernético por construção. E nós temos que vir para nós, seres humanos, nós, sociedade, cibernéticos por natureza. Nós somos auto-organizados, né, e esse sistema que eu estava falando é um sistema que nós projetamos. Então, ele está com todas as suas dimensões bem projetadas. Quando eu venho para a sociedade, os ruídos são muito maiores, as confusões são muito maiores, né? E elas estão no nosso meio de comunicação, que é basicamente a nossa língua. Então, eu vou sair de um sistema que pode ser matematicamente organizado e vou para um sistema linguístico, onde eu vou tentar identificar como é que está essa redundância na língua. Eu pego um exemplo muito simples, muito corriqueiro hoje. A Terra é redonda. A Terra é redonda tem 3,93 bits por letra. Engraçado, a Terra é plana, também tem 3,93 bits por letra. As duas mensagens são íntegras, né? Corretas, né? Do ponto de vista sintático, do ponto de vista ortográfico, né? Só que não, né? Tem um problema aí, né? Exatamente. Então, vamos ver qual é o problema que tem aí. Entendeu? Eu vou até tirar isso aí, que é uma bobagem, né? Porque o valor de uso da informação, socialmente falando, é a sua qualidade, não é a sua quantidade. Tá? Mesmo naquela do semáforo, é pare, ande, atenção, é a sua qualidade. É o significado que fornece o valor de uso, né, a maneira como nós utilizamos a informação na sociedade. Né? Agora, este valor de uso também é um código, que é um código semântico, é um código muito mais flexível, um código de fronteiras mais fluidas, né? Com muito mais, não é matematizável, né? Não é matematizável, entende? Agora, ele pode ser também tratado de uma forma objetiva pela análise semiótica. E aí que eu vou estabelecer. Por que eu posso fazer? Muito rapidamente, que eu só tenho aqui 15 minutos, né? Mas porque, pela semiótica, um dos pontos básicos é saber definir os campos semânticos de cada palavra. Né? Se eu digo uma palavra, eu excluo outras. E excluo outras porque não estão naquele campo semântico que eu estou falando. Então, eu vou voltar para aquele meu modelinho simples. A Terra é redonda ou plana? São expressões opostas. Né? São símbolos, são signos, que estão em campos semânticos distintos, pertencem a unidades culturais, com o conceito de Humberto Eco, distintos, completamente distintos. Né? A gente aprende na vida, na escola, na vida familiar, na rua, mas a gente sabe, de imediato, sabe o que é redondo e sabe o que é plano, porque é um conceito mental que a gente adquire quando está com aquele brinquedinho que a gente tem lá de criança, né, de 1 ano, 2 anos, que a gente começa a enfiar uns negocinhos numa caixa, agora a gente já começa a ter esses conceitos na cabeça, né? Então, a gente sabe o que é redondo e sabe o que é plano. É aquilo que o Peirce chamaria de fundamento, de ground, né, em inglês, entende? A gente olha para o objeto, ele sabe que ele é redondo, ou arredondado. A gente olha para o objeto, sabe que ele é plano ou plano. E aí, né? Você sai do campo semiótico, vai para o campo da realidade, pode ser física, química, sociológica, histórica, mitológica, não importa, né? Você aí tem um chamado referente, que já não é mais um campo do estudo da semiótica, mas é o que está lá no background da própria semiótica. Quer dizer, os conceitos têm referentes na realidade. Né? E há mais de 500 anos que o referente Terra é ligado a um conceito de redondo. Né? A ciência pode ser falsificada, segundo o Popper pode. A gente tenta, de vez em quando, falsificar a ciência. Mas, enquanto não falsificar, enquanto não se provar o contrário, a Terra é redonda. Né? Porque ela está ligada ao conceito que a gente tem na cabeça de redondo. Né? Então, tudo isso está exatamente na redundância do código semântico. É aquele excesso. Eu posso falar, a Terra é plana, posso. É tanto erro quanto o sinal do semáforo que, de repente, apaga por causa de falta de energia. Né? Então, aqui é um erro. Eu tenho uma forma muito objetiva de definir o que está certo, o que está errado numa sentença, por uma análise semiótica que eu possa fazer desta sentença. Muito bem. Mas aí a gente constata, realmente tem uma desordem semântica na sociedade que a gente está vivendo. As pessoas estão falando as maiores barbaridades por aí.
maiores estupidez por aí. Né? Por quê? Então, é claro que não é das redes sociais. É claro que não é, que resolveu se falar, tem algum problema acontecendo. O problema está na sociedade. Né? Há uma disputa semântica na sociedade que nós estamos vivendo. É uma disputa muito séria. É uma disputa civilizatória. Né? Estamos disputando, eu vou dizer, regimes semânticos. Né? E por que hoje está sendo legítimo falar barbaridades? Até se indica ministros e secretários, até se elege presidentes que falam barbaridades. Né? Tudo ficou válido. É como se como se o nosso código semântico estivesse funcionando que nem o código do semáforo. Todas as luzes acesas, tudo à mesma hora. Não, espera aí, gente. A sociedade não pode funcionar assim. Não pode. Né? E é aí que a gente vai entrar, então, no campo regulatório, porque não é só no campo regulatório, eu acho que eu chego lá, e não é só no campo regulatório das redes, mas é no próprio campo regulatório da sociedade. Né? Porque estamos vivendo um problema que é social, que é cultural, né? Que está se podendo falar muitas coisas, né? Surgiu um regime, eu vou usar uma expressão aqui dos meus amigos da ciência da informação, gosto muito, mas surgiu um regime informacional a látere do nosso. Né? Outra coisa que está surgindo do lado, entende? Que vem contestando as instituições políticas democráticas e liberais, vem contestando as conquistas civilizatórias, que muitas delas pareciam consolidadas para sempre, como, por exemplo, a ideia da vacinação. Eu, quando era criança, eu via crianças, de repente, na rua, em cima de carrinho, vítimas de poliomielite. Eu nunca mais vi isso. Meus netos não viram isso, certamente. Bem, e nós vamos voltar a ver isso se continuar essa barbaridade que está acontecendo de negar vacina. Gente, eu sou de um tempo que os pais vacinavam seus filhos na boa, não tinha essa discussão. Então, é muito sério o que está acontecendo. Não é só assim, é muito sério o que está acontecendo. Muito bem. Então, eu vou ousar dizer, aliás, tem um autor, que é o Benjamin Barber, que eu gosto muito, né, que hoje nós temos um conflito na sociedade, uma grande luta de classe, entre um grande segmento da sociedade, do qual nós aqui fazemos parte, que o Barber chama, no livro do século passado, 1996, se não me engano, Macmundo, a referência é óbvia, Macmundo, Coca-Cola, Disney World, etc. É aquele mundo que está mais ou menos integrado a um tipo de capitalismo do espetáculo, um tipo de capitalismo do consumo, né? É o mundo das artes, da cultura, entende? Um pessoal que tem mais formação, que hoje está sendo chamado de elite. Pode pegar vários discursos por aí que tentam explicar a vitória de Trump, a vitória de Milley, como uma reação contra a elite. Nós fazemos parte, hein? Porque o conceito não tem nada a ver com grana. Tem a ver realmente com um certo status cultural. Grana ajuda, evidentemente. Né? E, contra isso, o Barber, usando uma expressão muito comum do século passado, acho que ele agora mudaria, ele vai chamar de jihad, que é aquela reação fundamentalista, obscurantista, reacionária, de uma outra grande parcela da população que não se identifica com esse mundo. Entende? Que também inclui gente milionária, né? E inclui o precariado. Entende? Essa contradição foi muito bem explorada, está sendo muito bem explorada por um grupo de financistas que tem no seu núcleo os irmãos Koch. Esse livro conta essa história em detalhes. Steve Bannon, Elon Musk, para o qual uma sociedade sem regulação é muito melhor para ganhar muito dinheiro em atividades legais e ilegais. Então, eles jogaram muito dinheiro para organizar esta massa que era disforme, fazer com que essas pessoas se identifiquem com certas mensagens, criticando uma organização social civilizada. Quanto mais barbárie, aí sim, para essa elite financeira, né, especulativa, melhor. E eles é que bancam isso aí, nós sabemos o nome de alguns, eles agora está em evidência o Musk, algum tempo atrás estava em evidência o Steve Bannon. Então, montaram um fundo realmente, como esse livro Dark Money conta em detalhes, montaram um fundo
para financiar isso que vem acontecendo. Tudo bem. E aí, o caos foi criado. Com plena consciência do Zuckerberg, com plena consciência dos Darov, né? Bom, o Telegram, a gente fala pouco do Telegram, você pode ter um canal no Telegram de 200, falando para 200 mil pessoas, isso é radiodifusão. E o Durov não está nem aí para isso, não, quer liberdade de expressão, pode falar qualquer coisa, pode vender arma, pode vender droga, não precisa nem saber. Entende? Isso é a pregação da barbárie. Tudo bem. Então, para concluir, né, naquele tempinho que o juiz sempre dá mais 1, 2 minutos, 3 minutos aí. Para concluir, aquele acréscimo, né, eu quero dizer o seguinte: o problema não são as plataformas, o problema é a crise civilizatória que nós estamos vivendo. Esse é o problema. Entende? E essas redes sociais, que são parte do problema, e que também precisam ser parte da solução, precisam sofrer uma forte regulação, que eu vou usar uma expressão cibernética, que tem outros sentidos, você pode usar também nos outros sentidos, que é coerção. É coerção, que na cibernética exatamente faz com que o sistema seja regulado. Né? Primeiro, eu penso que um modelo coercitivo pode ser um modelo semiótico pela sua objetividade, porque eu saio de uma série de questões aí no debate. Depois eu posso desenrolar no meio do debate, né? Mas eu tenho como avaliar, como eu tentei demonstrar com um modelinho muito simples, né? O que é, eu não vou usar verdade, né? O que é válido, ou o que não é válido, semioticamente falando, dentro, evidentemente, de um princípio civilizatório. Se não há princípio civilizatório, tudo é válido. Né? Aí eu vou pedir uma licencinha para contar uma experiência pessoal. Né? Uma vez eu escrevi qualquer coisa no Twitter, de política, né? Não tinha nada a ver, e usei uma expressão suicídio. Não me lembro mais o que era, acho que talvez o governo vai estar se suicidando com essa medida, o partido está se suicidando, mas foi uma coisa assim. Em nanosegundos, a minha mensagem não passou e o meu perfil foi derrubado pelo Twitter. O algoritmo fez uma análise semântica daquela palavra, articulou com um determinado conceito, e aí eu estaria promovendo suicídio. É perfeitamente possível você regular, só que quem estava me regulando era a empresa privada, era a plataforma. Eu quero que essa regulação seja pública. Essa é a diferença. Bem, assumir que as redes sociais, inclusive o WhatsApp, o Telegram, etc., são meios de comunicação social. Então, aqueles princípios pelos quais a gente sempre brigou de regulação de rádio e televisão tem que ser aplicado a essa Facebook, Meta, WhatsApp, né, YouTube, né, TikTok, etc. Né? Essas empresas, para operar no Brasil, têm que ter CNPJ brasileiro. Não é nem escritório, né? Tem que ser empresas efetivamente com filiais no país, né? Serem limitadas quanto a serviços prestados para crianças e jovens. Na Austrália acabou de aprovar uma legislação proibindo o acesso às plataformas com menor de 16 anos. Né? Terem seus servidores de dados sobre dados brasileiros no Brasil, né? E outras exigências que a gente pode pensar a respeito, e que todo usuário dessa plataforma tem que ser registrado com o RG, CNPJ, endereço, etc. Para a gente dirigir, a gente tem que ter uma carteira de motorista. Se você quer entrar na rede, você também tem que ter uma identidade clara. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Marcos. Para não perder tempo, vou chamar a próxima integrante dessa mesa, minha querida amiga Giulia Tucci. Olá. Claro. Bom, enquanto a Ana abre aqui, boa tarde, pessoal. A gente está com um pouquinho questão de tempo. Queria agradecer muito pelo convite, agradecer a organização do evento, em nome do Marco, em nome da Ana Mazeto também. Queria saudar a importância da realização desses eventos, dessa troca, da gente trazer cada vez mais a discussão e o debate
sobre a promoção e a integridade da informação. Queria também, não posso deixar de falar da grande honra que é participar dessa mesa com a doutora Samara Castro, querido professor Marcos Dantas e meu companheiro de projeto, Josier. Bom, eu vim aqui um pouco para falar da questão, dentro dessa discussão da regulação, a questão problemática que a gente enfrenta hoje do acesso aos dados, porque é como se a gente estivesse enfrentando uma situação de porta fechada para os pesquisadores e essas portas vêm se fechando cada vez mais. Então, aqui, só rapidamente, eu vou falar um pouquinho sobre o panorama dos usos desses aplicativos de redes sociais, aplicativos de mensagerias, essas plataformas, né? E aí entrar também nessa definição é um outro debate, não vou entrar nisso aqui, mas que também é bastante relevante, inclusive está na regulação, como a gente define cada um e a função de cada um desses aplicativos. Falar um pouco da produção que acontece nesse ambiente digital informacional dos dados que são produzidos por nós, mas que estão na mão deles e são usados por eles. Quais são as barreiras que as plataformas impõem para a gente, aí falando da perspectiva de pesquisadora, né, como é que nós não temos mais acesso à informação e a dados de qualidade provenientes dessas plataformas. Dependendo da plataforma, se você mora no norte global, pode ser que você tenha, mas estando no Brasil, não. E, por fim, eu vou apresentar o Baobá Index, que foi um sistema desenvolvido por mim e pelo Josier, no âmbito do projeto Baobá, que é um sistema de indexação de conjuntos de dados de pesquisas da internet, que é aí uma forma que a gente está tentando trazer para solucionar um pouco desse problema do acesso a dados. Então, aqui, só uns números, muito rapidamente, de como está hoje. Esses dados são agora de outubro de 2024. Então, 68,3% da população mundial usa esses aplicativos de rede social, está ativo em algum deles. Aqui eu trouxe os 10 principais em números de usuários e também com a quantidade de usuários de cada um deles. No Brasil, o Brasil é o segundo em tempos de uso desses aplicativos no mundo, e aqui a gente não está falando de internet, a gente está falando de rede social, então mais tempo ainda é gasto na internet. A gente usa, em média, 3 horas e 38 minutos por dia, e se a gente for, né, olhar os recortes demográficos, a gente vai ver, por exemplo, que o uso nas faixas etárias entre os jovens é bastante preocupante, o tempo de uso que se fica na internet. O Quênia está em primeiro lugar. E aí um outro dado também que é bastante relevante é que o conteúdo de vídeo, né, ele é o líder de engajamento, com 82% de usuários assistindo a vídeos na internet. E a gente sabe também que cada vez mais as plataformas, né, elas fazem formatos de vídeos mais curtos, mais rápidos. E, então, né, o fenômeno que é conhecido como a tiktokização da informação, isso é bastante preocupante também. E um outro dado que é assustador é que 98% desse uso é feito por celular. Então, muitas vezes, o acesso que a gente tem no nosso celular não é via Wi-Fi, então também tem uma mediação aí da operadora de telefonia, que ela pode te dar o acesso ilimitado à rede social, mas se você quer clicar num link de uma notícia para ver no site de notícia, você não consegue, porque isso vai depender do seu plano. Então, isso também é um dado que é importante, que a gente tem que se atentar. Né? Então, o professor Marcos Dantas estava falando de toda essa disputa semântica, essa desordem informacional, e isso acontece num ambiente de uma produção massiva de dados, né? O Instagram, com 140 mil fotos por dia, cada foto que é postada no Instagram dispara uma cascata de interações. A foto que o perfil do Oscar oficial postou da Fernanda Torres já teve mais de 1,5 milhão de curtidas dos brasileiros, assim, acho que em questão de menos de 24 horas. Né? Então, cada um desse conteúdo que a gente posta, ele gera um dado, e todas as interações que são geradas a partir também geram dados e metadados que são armazenados por essas plataformas. E quem tem direito a essa informação?
Quem é que é o dono dessa informação, né? Então, a gente tem os dispositivos de internet das coisas, os relógios inteligentes, né, as Alexas, 74,9 zettabytes de dados. Zettabyte é 74,9 com 21 zeros. É muito dado que a gente está gerando. E esses dados, eles estão sendo gerados, eles estão sendo armazenados e eles estão sendo processados e a gente não consegue ter acesso a eles. E aí eu trago aqui uma questão que também tem a ver com a apresentação da tarde, que fala, né, sobre a promoção da integridade da informação no âmbito das mudanças climáticas, porque tem um pré-print, né, que quando ele saiu e ele trouxe ali o volume de água, né, ele fez uma comparação do volume de água que era gasto com o uso do GPT, né, uma garrafa de fresh water, de água fresca, para cada 20 a 50 perguntas que são feitas. E isso aqui está falando do chat GPT, mas todo esse processamento de dados, esse cruzamento, a aplicação desses algoritmos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, isso tudo que é feito nos servidores das plataformas, isso tem um custo energético imensurável. E a gente só consegue ter noção desse custo se eles nos informarem. A gente não consegue medir hoje esse custo, porque a gente não sabe a quantidade de dados. Os dados que eu apresentei anteriormente são dados que a gente tem porque as plataformas informam para a gente. Também tem dados que você faz pesquisa com o usuário, mas é tudo estimativa. Os dados, de fato, eles estão nas mãos dos donos das plataformas. Então, também tem essa questão do custo energético do processamento desses dados e a gente tem que estar atento para isso. E isso também tem que entrar na regulação. E aí, para além de todos esses problemas, as plataformas elas vêm, ao longo do tempo, impondo barreiras para que os pesquisadores não consigam mais ter acesso a um conjunto de dados com metadados de qualidade para poder entender, né, o uso e o que acontece e o debate público nesse ambiente digital que tem essa produção massiva de dados que são produzidos por nós. Então, assim, o Twitter... a API dele existe desde 2006, junto com a criação da plataforma. Ele teve uma primeira atualização ali em 2005, que já impôs algumas restrições. Não havia ainda API acadêmica, você só conseguia acessar 1% dos dados e voltar a 7 dias. Então, isso, em 2021, na verdade, a versão 2 foi lançada em 2020, mas no início de 2021 vem uma versão acadêmica que você preenchendo um formulário relativamente simples, o Twitter te autorizava, você tinha que ter um e-mail institucional, às vezes eles retornavam após o preenchimento desse formulário com alguns questionamentos, mas você conseguia ter um acesso a uma quantidade interessante de dados, eram 10 milhões de pontos de dados por mês, e aí você conseguia fazer coleta histórica, não tinha essa limitação do quanto que você podia voltar na sua pesquisa. Mas, a partir da aquisição do Twitter pelo Elon Musk, todo mundo aqui sabe o caos que se instaurou dentro dos escritórios da plataforma, ele implementou uma política de cobrar $42 mil por mês para o acesso em nível empresarial. Isso inviabilizou qualquer instituição acadêmica de desenvolver pesquisas com dado do Twitter. Nem Harvard tem dinheiro viável para poder comprar esses dados para fazer esse tipo de pesquisa. Aí a Meta, que já tinha fechado, a partir do escândalo da Cambridge Analytica em 2017, que se publicizou em 2018, já tinha fechado acesso a dados de usuários, mas ainda tinha uma plataforma externa, que não era da Meta, mas depois foi adquirida pela Meta, o CrowdTangle, e que disponibilizava acesso com alguma qualidade a dados, sem publicizar dados de usuários. Encerrou também em agosto desse ano. Eles agora abriram a Meta Content Library API para que instituições possam aplicar para ter acesso a esses dados, mas o processo é extremamente complexo e moroso. Então, atualmente, existe também essa questão com os dados da Meta. E o TikTok, que eu até coloquei aqui uma captura de tela do próprio site do TikTok, que ele apenas permite que você aplique para o acesso à API como um pesquisador se você for vinculado a uma instituição europeia ou estadunidense. Então, isso, para mim, é bastante problemático. E isso está diretamente relacionado à questão da regulação. Se eles operam aqui no Brasil, por que nós, pesquisadores brasileiros, por exemplo, não podemos nem aplicar para ter acesso a esses dados?
Bom, e aí eu vou entrar aqui nessa ferramenta que a gente desenvolveu, mas para a gente romper essa barreira, né, do problema do acesso, eu penso em 3 caminhos. O primeiro é a regulação. Está regulado, o Estado, o governo tem que dar acesso aos pesquisadores, credenciar pesquisadores. Pronto, a gente tem esse acesso. Mas isso a doutora Samara mais cedo falou aqui, a regulação hoje está estacionada na Câmara e no Senado, então a gente ainda, né, infelizmente, não vai poder contar com o resultado, né, da finalização desses projetos de lei. Tem também uma alternativa que não é muito eficaz, e tem alguns pesquisadores trabalhando nesse sentido, que é pedir autorização para o usuário fazer uma doação dos próprios dados. Então, o usuário instalaria algum tipo de aplicativo, e esse aplicativo anonimizaria dados sensíveis, e esse usuário liberaria dados, por exemplo, os dados de conversas em grupos de WhatsApp, para alguns pesquisadores. Mas isso atinge uma quantidade muito pequena de usuários, isso não é eficiente. E aí, por conta desse problema, a gente, dentro do projeto Baobá, né, a gente desenvolveu uma ferramenta para estimular a colaboração entre pesquisadores que têm alguns conjuntos de dados que já foram produzidos antes dessas barreiras, ou então que, mesmo com essas barreiras, conseguem, ou por parcerias com instituições internacionais, no caso do TikTok, por exemplo, ou usando métodos de raspagem, algumas outras alternativas para conseguir criar esses conjuntos de dados, a gente criou um sistema para estimular a colaboração entre esses pesquisadores. O que é esse sistema? Né? É o Baobá Index, que é um sistema de indexador de conjuntos de dados de pesquisa da internet. Ou seja, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu fiz um monitoramento de 25 grupos que estavam fazendo discussão pró-Bolsonaro durante o primeiro turno das eleições. Eu coletei esses dados, eu tenho esses dados. Eu publiquei esses dados em um repositório público. Esses dados foram publicados desidratados, ou seja, tem um código que diz, que identifica a mensagem e o código que identifica em qual grupo essa mensagem foi trocada. Junto com essa publicação, eu disponibilizo um código que o pesquisador ele pode acessar esse código e reidratar todo esse conjunto de dados. Isso respeita a privacidade do usuário, isso respeita o direito ao apagamento, porque, por exemplo, se alguém apagar uma mensagem, eu não conseguiria reidratar esses dados. Hoje, falando desse meu trabalho especificamente, esses dados eles não podem mais ser reidratados porque todos os 25 grupos que eu monitorei foram bloqueados pelo TSE. Mas, por exemplo, somente a existência desse registro, que está lá também indexado no nosso sistema, faz com que todos os pesquisadores aqui dessa sala possam ter acesso à informação de que eu coletei esse conjunto de dados, qual foi o tempo de coleta, o período de coleta, de qual plataforma eu coletei esses dados, e permite com que alguém que tenha interesse em estudar o conteúdo dessas mensagens, por exemplo, entre em contato comigo. E aí, claro que o ideal seria que a gente tivesse um sistema de governança, mas isso ainda é incipiente. Mas, em sabendo, o pesquisador poderia entrar em contato comigo e, em sendo um pesquisador de uma instituição legítima, de um grupo de pesquisa, eu poderia ceder esses dados para esses pesquisadores com algum critério. Então, assim, o objetivo dessa ferramenta é que nós, pesquisadores brasileiros, que temos construído e que temos condições de construir conjuntos de dados e que publicamos estudos com esses conjuntos de dados que a gente coleta e armazena, que a gente publique e que a gente, após publicar em um repositório público, pode ser o Zotero, pode ser o Lattes Data, pode ser o Harvard Data Science, que a gente faça a indexação dos metadados desse conjunto de dados no Baobá Index. E aí, aqui eu coloquei uma lista, só para respeitar o tempo que eu tenho, 30 segundos, eu coloquei uma lista dos metadados que a gente está fazendo a indexação, então, o título do dataset, de qual plataforma ele foi coletado, se tem um identificador único, muitas vezes pode ser que não tenha também, qual é o tipo de dado, são mensagens de texto, imagens, qual é o repositório que esse conjunto de dados foi publicado, etc, etc, etc. Então, essas informações elas permitem que esse conjunto de dados ele seja recuperado, ele seja identificado e que, caso ele não possa ser reidratado, que o pesquisador que tem interesse contate o pesquisador que fez a produção desse conjunto para poder, de repente, negociar uma parceria.
né? Então, aqui está a interface do indexador. Eu fiz uma busca por Twitter, então existem já alguns conjuntos de dados que foram indexados, e aí a gente consegue também filtrar pelo tipo de dado, por qual é a plataforma, o formato dos arquivos. Né? Aqui é justamente esse dataset que eu falei com vocês, dos 25 grupos pró-Bolsonaro. Peço desculpas por não ter colocado o título em português do conjunto de dados, mas e aqui estão as informações dele, e aí tem um guia, por exemplo, para o repositório, onde teria toda a instrução que alguém precisaria seguir para reidratar esses dados e poder ter acesso exatamente ao conjunto de mensagens que eu usei, que eu fiz a análise. Bom, pessoal, eu acho que eu consegui 53 segundos, desculpa, acima do tempo. Muito obrigada. O Josir vai continuar também falando do indexador e apresentando aqui um pouco do sistema e como ele funciona. E muito obrigada, é isso. Obrigado, Júlia. Agora, meu querido amigo Josir Cardoso Gomes, como vocês podem ver, eu tenho muitos queridos amigos e estou orgulhoso deles, tá? Todos mandando muito bem aqui. Vai lá, cara, fica atento a... Bora, pode deixar. Boa tarde, gente. Então, da mesma forma, agradecendo aí a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para vocês. O que eu vou apresentar para vocês é justamente o que acontece. O projeto Baobá é um projeto que faz parte de um projeto maior chamado Projeto Minerva, né? E que é a formação de 5 grandes instituições nacionais: FINEP, IBICT, FINEC, me ajudem? CNPq, IPEA e ICAPES, exato. Então, a partir daí, me foi dada a tarefa de pensar na infraestrutura computacional e de sistemas para hospedar, né, os sistemas que viessem a ser desenvolvidos pelo projeto, né? Então, desde o início do projeto, havia a previsão de se construir vários sistemas, né, e a gente precisava de uma infraestrutura computacional que fosse livre e que fosse independente das nuvens privadas, né? Quando eu falo nuvens privadas, estou falando de Amazon, estou falando de Google, estou falando de Microsoft, né? Porque não faria muito sentido, né, a gente estar planejando uma grande infraestrutura computacional e dependesse das plataformas das quais a gente está tentando regular ou está tentando, pelo menos, ser um pouco independente delas, né? Então, um dos arcabouços, uma das metas era justamente de ter uma infraestrutura própria e experimentar, né? Porque muitas vezes o pessoal chega e fala assim: não, a gente tem que sair do Google, a gente tem que sair da Meta, a gente tem que sair da empresa A e empresa B. Tá, a gente vai sair e vai para onde? A gente precisa de uma infraestrutura em que a gente consiga substituir as mesmas funcionalidades que a gente tem hoje nas nuvens privadas para dentro de um ambiente público, né? Quando eu digo público, da universidade pública, dos institutos públicos, né? Em que a gente possa fazer essa experimentação e ver se realmente a gente consegue, né? Será que a gente consegue fazer a mesma coisa que o Google faz dentro do nosso escopo, dentro da nossa capacidade e das nossas necessidades? Será que isso é possível? A gente só pode saber se é possível se a gente experimentar. Se não houver essa experimentação mínima, a gente não vai nunca saber, né? Então, foi dentro dessa filosofia em que a gente iniciou o projeto do Baobá, né, também, nessa parte de infra, né, pensando sempre em ciência aberta, tá? E quando a gente fala em ciência aberta, a gente está falando, se vamos usar dinheiro público, o software tem que ser público. Vamos parar com isso de fazer as coisas com dinheiro público e o software virar privado, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação de ter, de tudo que a gente fosse construir,
que isso fosse de acesso público, de software, utilizando software livre. Bom, para vocês terem uma ideia do que a gente já construiu, né, isso a gente está utilizando só a infraestrutura do IBICT, sem ainda usar todos os recursos que a gente tem disponível no Baobá. Tá? Então, isso é só com o IBICT que o IBICT conseguiu coletar. Então, a gente, como o projeto Baobá trabalha com direitos difusos, ou seja, o nosso foco, o nosso objetivo é na promoção e na proteção dos direitos difusos, a gente fez essas coletas, tá, de dados, para vocês terem ideia. Então, são quase 2 milhões de registros. Ainda é um volume até pequeno, mas foi o que a gente conseguiu fazer dentro desse primeiro ano, tá, de projeto. Então, a gente trabalhou, por exemplo, com igualdade racial, proteção e inclusão de vulneráveis, né? Impressionante como igualdade racial foi apesar de ter sido o primeiro que a gente procurou fazer, é o que tem o maior volume, tá? E por aí vai. Então, em menos de um ano de projeto, a gente já conseguiu construir essa infraestrutura. É uma infraestrutura trabalhada a gente fez uma pesquisa com outras instituições públicas, como, por exemplo, a Dataprev, para saber como eles estavam coletando esses dados, o que eles poderiam utilizar, e a gente trabalhou em cima desse modelo que eles também já estavam trabalhando com sucesso. Então, hoje, essa plataforma, ainda sem utilizar 1/10 do que a gente tem a capacidade de construir, a gente já está conseguindo fazer essa produção. Tá? E, inicialmente, essas foram as 4 primeiras soluções, né? O indexador, que a Júlia já mostrou para vocês. A gente já começou a construir painéis inteligentes, dashboards, né? Para ver esse volume de dados, para começar a analisar esse volume de dados que a gente está trazendo. Outros tipos de visualização, e, por fim, eu vou apresentar para vocês, em primeira mão, aqui o Desinfo Database. Tá? Vou apresentar para vocês o que ele faz. Bom, o indexador, a Júlia já mostrou para a gente, para vocês, que o indexador, ele, apesar de ter um volume de dados ainda pequeno, ele tem essa promessa, caso os pesquisadores se interessem e tenham essa vamos dizer assim, essa vontade, né, de disponibilizar os dados deles, a gente vai poder aumentar esse conjunto de dados. Tá? O outro tipo de solução que a gente já criou foram trabalhar com visualizações. Né? Como é que a gente pode criar visualizações inovadoras para mostrar os dados que nós estamos coletando. Né? Então, a primeira que a gente construiu foi o Timeline, que esse é um projeto do laboratório da qual faço parte, do LaRude, né, que é um laboratório, esse projeto ele permite que qualquer pesquisador construa timelines sobre um determinado assunto. Né? Então, a gente fez esse primeiro teste, né, esse primeiro projeto foi um timeline sobre igualdade racial, tá? Em que você vai navegando pelo timeline e você vai vendo, ao longo do tempo, quais foram os casos de racismo ou de luta contra o racismo que ocorreram ao longo do tempo. Você pode fazer buscas, né? E você pode também ter nuvens de palavras para você identificar como que os assuntos foram mudando ao longo do tempo. Tá? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que qualquer pesquisador pode usar, tá? E você, para fazer essas construções, né? E no sábado, a gente, no nosso minicurso, a gente vai mostrar mais sobre ela, um detalhe de como construir de como construir os timelines. Tá? Esses dados que a gente utilizou foi o do próprio Baobá, mas a gente pode utilizar dados de qualquer tipo de pesquisa ou de assunto. Outro tipo de visualização já foi uma visualização geoespacial, também de outro projeto do IBICT, que é o Visão, né, que ele permite que você construa visualizações geoespaciais. Nesse caso aqui, é uma visualização que a gente trouxe de projetos de ciência cidadã, do projeto do Visão, da CIVES, mas a gente vai trazer os dados de rede social também para a gente ter, pelo menos, uma noção de como que um determinado assunto está sendo tratado no Brasil, né, nas regiões do Brasil e, no caso aqui, da América Latina. Por fim, eu vou apresentar para vocês o DesinfoDB. Né? O DesinfoDB foi uma ideia também nova que a gente teve, que é uma plataforma que
vai permitir registrar eventos de desinformação sobre direitos difusos, tá? Que ocorrem no Brasil. Para que isso? Para que os pesquisadores e agências de checagem possam realizar pesquisas agregadas. Qual é a ideia? Nós temos, todo mundo sabe que tem desinformação, mas qual é o volume de desinformação que existe? De setembro para cá, a desinformação aumentou ou diminuiu? Em que estado aumentou? Quais eram os assuntos que mais tiveram impacto, né? Então, a gente pensou em construir esse banco de dados coletado por pesquisadores, por agências de checagem e por jornalistas, tá? De forma colaborativa, para que a gente, no final das contas, tenha um grande banco de dados onde todos possam consultar. Ou seja, ainda na mesma filosofia da ciência aberta, é fazer a coleta de dados colaborativamente e disponibilizar os dados para todos os pesquisadores, para todos os cientistas, né? Então, a gente pensa que, ao coletar e agregar tais ocorrências, será possível quantificar o volume que circula no Brasil de desinformação e quais os temas que mais estão sendo circulados, né? Bom, então, como eu falei, os atores principais são as agências de checagem. A gente vai poder estar pensando também em utilizar crawlers, né, de outras fontes de dados, e pesquisadores autenticados. Então, por exemplo, um pesquisador que é especializado em desinformação em religião, ele pode chegar, ter acesso ao sistema e cadastrar o banco de dados que ele tem de desinformação sobre religião, né, esses casos que a gente chama de caso sobre religião, para disponibilizar esse banco de dados para outras pessoas. E, ao resultado disso, né, a gente vai poder construir dashboards, vai construir APIs, ou seja, para que um outro sistema de uma outra organização possa puxar esses dados automaticamente, e relatórios e datasets para os pesquisadores. A gente acredita que, se houver um engajamento dos pesquisadores, os usuários finais podem sair da academia e do jornalismo. Podem ser os próprios sistemas de justiça, os ministérios, o CGU e os próprios jornais vão poder fazer uso desses dados. O DesinfoDB já está em desenvolvimento, a gente já fez diversas reuniões e diversas entrevistas com agências de checagem, com pesquisadores que trabalham com desinformação, para a construção, para identificar qual o melhor modelo de dados para fazer esse sistema. Tá? Então, ele já está em desenvolvimento. A gente acredita que, em janeiro, já deve ter uma primeira versão para mostrar para o público, né? E o processo, basicamente, é esse, né? O repórter vai cadastrar um caso. Olha, eu encontrei aqui um caso de desinformação, o sistema já notifica, né, os analistas e especialistas que se interessaram por uma determinada categoria, e o sistema vai enviar notificações para eles, e eles vão poder fazer a checagem, vão poder fazer moderação, ou até mesmo identificar, bom, isso não é uma desinformação, né? Os agentes de checagem também vão estar trabalhando com esse cadastro de categorização de interesses, e a gente vai ter também os crawlers gerando evidências, ou seja, uma vez que um jornalista registrou um determinado caso de desinformação, o próprio crawler vai poder varrer as redes sociais para coletar evidências sobre aquele caso. Tá? Então, por fim, a gente tem essa oportunidade de quantificar, né, o volume de desinformação existente, construir uma rede de pesquisadores de forma orgânica. Então, a gente já tem a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que faz parte, né, em grande parte do Baobá também, né? Então, eles vão poder entrar do sistema para trabalhar com um objetivo concreto de montar esse banco de dados e fortalecer o ecossistema de checagem, né? Então, a gente acha que é muito importante que o sistema só vai valer se for para fortalecer todo o ecossistema de checagem que existe hoje. E os desafios é esse, né? A gente conseguir definir uma boa estratégia de comunicação e propaganda para que as pessoas sejam cativadas, né, a utilizar o sistema, e também os agentes públicos, que eles vejam valor no que a gente está construindo. É isso. Obrigado. Obrigado, Josir. Josir se adiantou um pouco no tempo, né? Mas nem precisa sair. Agora nós vamos recompor ou compor a mesa com todos os
palestrantes para o momento das perguntas, da integração com vocês. Então, eu convido para comporem a mesa agora, não sei se a Samara ainda está com a gente, né? Mas que ela disse que talvez tivesse que sair mais cedo, mas o meu amigo Dantas, Marcos Dantas, Giola Tucci e Josir Cardoso, por favor, ocupem seus lugares. E, pessoal da plateia, por gentileza, esse era o tempo de faltar 1 minuto para o Josir, viu? Não faltou. Bolem perguntas para a gente fazer uma primeira rodada. Na verdade, 3, 4 perguntas no máximo, porque temos ainda uma outra mesa, ainda temos o lançamento de livros e muitas atividades interessantes para todos. Mas, enquanto isso, eu estou mediando as perguntas. Perguntas. Levantem as mãos aí. Quem pensou numa pergunta interessante para eles? Ok, temos um ali. 2. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Falta mais uma pergunta para fechar. Não tem ninguém mais querendo perguntar nada? Eu não posso crer. Tá bom, então é isso. 2 perguntas. Beleza. Vou passar para as pessoas. Ainda tem tempo de uma terceira. Ah, tem ali? Está ótimo, está ótimo. Por favor, apresente-se, por favor, institucionalmente também, seu nome. Boa tarde. Meu nome é Flávio, sou mestrando na Unirio, aqui ao lado. Durante todo o dia foi falado da importância das políticas governamentais, como letramento, a nível nacional, para o combate à desinformação. E a palavra regulação tem sido usada capciosamente em diversos meios sociais para falar da proibição ou do estancamento da liberdade religiosa, ou liberdade de qualquer coisa, né? Liberdade para falar o que quiser, enfim, outras liberdades quaisquer que a gente tenha. Como a gente pode, academicamente, alcançar as massas, a grande massa, porque a gente entende que regulação não é essas proibições de fala. Na verdade, um ordenamento. Mas como transferir esse discurso acadêmico para a grande massa? Porque a gente está perdendo nesse jogo, porque pessoas mal intencionadas estão usando palavras que são boas na sua gênese e no seu conceito para desviar o foco do problema, né? Como a gente viu, acho que o professor estava até comentando, o professor Dantas, acabei de ver a notícia aqui que os magnatas do Bitcoin faturaram 200 bilhões com a eleição do Trump, né? A nível de especulação, né? Essas coisas todas. Então, tudo tem muito a ver com dinheiro, com poder, essa coisa toda. Gostando. Quem mesmo? Ah, sim. Oi, boa tarde. Eu sou Felipe Siston, divulgador científico do programa de Oncobiologia aqui da UFRJ. E a área do câncer, segundo o estudo do próprio governo, é uma das áreas que mais surpreende em termos de desinformação, das pessoas estarem ali imersas num ambiente de crenças falsas, curas, diversos meios de se desinformar, né, de acreditar que a Terra é plana. Então, gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a área da saúde, a regulação nesse campo. A gente, inclusive, tentou também, junto de uma rede com o INCA e outras instituições aqui do Rio, no edital da desinformação, do CNPq. E queria também fazer uma pergunta sobre o DesinfDB, sobre como que vocês visualizam a expansão para agentes de territórios que estão realmente muito longe dos jornalistas e da academia, como territórios de favela. Eu tive também a oportunidade de trabalhar num projeto que formou milhares de jovens comunicadores justamente no período da pandemia para combater desinformação em saúde. E aí fiquei com essa curiosidade. Mais alguma pergunta? Última chance. Coffee break daqui a pouco começa, então temos a outra mesa ainda. Pronto, Helena Martins. Obrigada, sou Helena, sou professora da Universidade Federal do Ceará. Obrigada pelo convite, parabéns pelo evento.
Só uma dimensão, talvez, para o Marcos, eu acho que a gente está num momento de uma certa mudança do enquadramento do debate da regulação, que tem a ver com essa diferença de conceitos, né? Entre uma regulação estrito sensu, legislativa, mas uma regulação da atividade social que passa por outras esferas, inclusive política pública, né? Então, eu queria ver como é que vocês estão analisando esse momento, já que a gente tem vários ministérios envolvidos em políticas fora do Brasil, inclusive há um resgate da ideia do Estado como produtor de políticas depois de tanto tempo de uma certa legitimação de um afastamento do Estado, né? Podemos falar da União Europeia, podemos falar, óbvio, da China e de vários outros lugares. Assim. Então, como é que a gente pode pensar também o momento do Brasil nesse cenário? E coloco isso porque é óbvio que há iniciativas em curso, mas também acho que a própria ideia de austeridade limitam a capacidade do Estado de atuar. Então, quais são os caminhos possíveis, talvez, um pouco para essa regulação em sentido mais amplo? Bom, encerrada a rodada de perguntas, com a mesa as respostas. Posso começar aqui uma passada, mas vou começar pelo Flávio. Falou dessa questão da confusão entre liberdade de expressão e aí censura e a regulação. Eu acho que você tem muita razão nessa questão da dificuldade da gente conseguir transmitir a mensagem e fazer essa mensagem ser entendida. Essa questão do sequestro da pauta, dos símbolos, dos nomes. Né? A gente, em 2013, tinha um MPL, que era um movimento do passe livre, e depois surgiu o MBL, né? O sequestro da bandeira, das cores do país. Então, é uma discussão que a gente tem que fazer, sim, a gente tem que estar atento a ela. Agora, não, liberdade de expressão e crime, eles são completos. Isso antes da internet, antes do advento das redes sociais. Esse é um debate que ele está... Né? Agora, eu acho que, sim, o que a gente tem que discutir aqui é como que a gente passe essa mensagem de forma que ela seja interpretada como a gente... E aí, eu não venho da comunicação, talvez o professor Marcos Dantas possa me ajudar. A segunda pergunta, né, você falou a questão do câncer, que sofre muito. Hoje tem essa indústria dos influenciadores de bem-estar, né, wellness, né, que eu tentei pegar aqui rapidamente números, eu não consegui, né, números exatos, mas a Mariana Kruger, que é uma divulgadora científica que trabalha no Instagram para tentar e mitigar um pouco do efeito dessa... Né, tratar a Covid com ozônio, enfim, desse tipo de tratamento alternativo. Ela trouxe um dado. Hoje, a indústria de wellness, internacionalmente, ela ultrapassou e muito a indústria de Big Pharma, em termos de faturamento, né, com tratamentos que não funcionam. Principalmente assim, para doenças sérias, eles não funcionam. E o perigo disso é quando o paciente para de fazer uma quimioterapia para se dedicar somente ao tratamento que ele vê do Instagram. Eu não sou especialista na área da saúde, eu não consigo, né, assim, elaborar mais sobre isso, mas é muito grave. Esse tipo de desinformação, ele é muito grave e os efeitos dele eles são experimentados a muito mais curto prazo do que outro tipo de desinformação grave, por exemplo, mudanças climáticas. Mas isso é no curto prazo, isso é amanhã. Um paciente que deixa de fazer quimioterapia, ele pode ter o efeito amanhã. E aí, agora eu vou passar para vocês, para eu não também tomar muito tempo. Quer ir por último? Eu acho que talvez... É melhor, né? Deferência. Então, gente, eu estou com a Júlia nesse sentido de, assim, esse termo da regulação foi sequestrado, como tantos outros, qualquer coisa que a gente tente construir, esse termo é sequestrado para colocar um termo de forma pejorativa, né? O que eu acredito que pode chamar as pessoas, né, um público mais geral, para entender que a regulação não é cerceamento de liberdade, é tornar todo esse processo
o mais aberto possível, o mais público possível. E aí entra também na questão dessa construção do DesinfoDB, que também responde a você, quer dizer, numa situação ideal que as pessoas vejam valor nessa ferramenta, é que o rapaz que é um jornalista lá no interior da Paraíba, entendeu, numa pequena cidade onde a gente chama do deserto, né, de notícias, né, que ele, devidamente identificado, que ele possa registrar casos de desinformação, que talvez ele, por exemplo, na Lupa ou num grande jornal, não teria essa opção, né? Então, assim, tudo vai depender foi como eu coloquei, da comunicação que a gente vai fazer para que as pessoas vejam valor em registrar os casos de desinformação e dos pesquisadores, os jornalistas, verem valor em apurar o que está ali sendo registrado, né? Então, isso tudo vai depender justamente dessa comunicação, de como a gente vai fazer isso. Mas, como eu venho da ciência aberta, né, como eu advogo esse movimento de ciência aberta, quanto mais aberto for os modelos de regulação, quanto mais claros, quanto mais públicos eles forem, mais chance tem da população ver que ali não existe cerceamento, não existe censura. E tirar um pouco dos agentes, colocar mais a sociedade civil também para fazer essa regulação, né? Não deixar só na mão dos entes governamentais. É isso. Eu acho que a questão que foi colocada pelo Flávio é uma das grandes questões do momento. Mas eu começaria raciocinando o seguinte: o setor de farmácia é um setor regulado. Medicamento, para chegar em farmácia, tem que passar pela ANS, bababá. O setor de energia elétrica é regulado. E até mais, concessões, são coisas assim. Telecomunicações, aviação, petróleo. Começa a olhar, você vai ver que é tudo regulado. As grandes massas participaram dos debates de regulação desses setores? Claro que não. Parar com isso. Geralmente, esses projetos de regulação são discutidos por lobistas, né? Agora, pode acontecer, e às vezes acontece, no campo da comunicação até que acontece, né, de você ter grupos organizados pressionando para avançar algum projeto regulador. É uma pena que, em vários setores por aí, né, praticamente você não tenha grupos organizados favoráveis a uma regulação mais democrática, ou mais popular, né, ou menos favorável ao capital, etc., etc. Então, nesse caso específico que nós estamos falando aqui, como nos demais casos, você não vai ter as grandes massas discutindo. Por outro lado, porque hoje você tem uma participação nas redes de muito formador de opinião. No meu tempo chamava formador de opinião, agora é influencer, né? Essas coisas assim. Né? Você pode ter alguns ruídos, como a gente teve no caso do PL 2630. Olha que esse PL 2630, para mim, é uma coisa assim bem fácil, bem tranquila, e já gerou uma polêmica que foi um horror. Né? Porque aí você tem um aumento dos interesses, né? Muita gente que hoje se monetiza nas redes, inclusive na esquerda, se viu incomodada com o PL 2630 e saiu fazendo os discursos furiosos porque ia perder dinheiro. Tá? Então, o problema que se coloca aí, fora o lobby que Google e outros fizeram, até com anúncios de jornais e tudo mais, como a gente viu, né?
Então, o problema que se coloca aí, na verdade, é organizar grupo de pressão, como o CDR, por exemplo. Né? Organizar grupo de pressão para que você possa ter um debate, né? Para que você possa ter uma proposta, né? E para que você possa ganhar, avançar alguma coisa. Isso está extremamente incipiente, é verdade. Esse é um debate que hoje está muito atrasado na sociedade, mas pelas condições que nós estamos vivendo. Né? O próprio PL 2630 foi simplesmente engavetado pelo presidente da Câmara. Tá? Simplesmente engavetado. Nós estamos com um problema muito sério, que transcende o nosso debate. O debate é realmente um problema na sociedade. Né? O problema da saúde é um problema seríssimo. Aliás, o exemplo que eu dei aqui. Entende? E quem pode se esforça para tentar combater, para tentar enfrentar. O debate tem que ser nas próprias redes, né? Mas a tendência é sempre a gente formar bolhas e mais bolhas, então a gente debate conosco mesmo, todos nós concordamos conosco mesmo. Né? E aí a Helena coloca o grande problema, né? Que é uma questão ideológica, né? Que é o fato da sociedade estar se tornando a nova razão do mundo, né? Do Laval, né? E do Dardot, né? A sociedade está se fragmentando de tal maneira que começa a funcionar a lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa que é a realidade que nós estamos vivendo. E essa é a realidade que a gente tem que analisar. Não vai ser num minuto, 2 minutos, nem de longe pretendo ter resposta para essas questões, mas essas questões para as quais a gente precisa encontrar resposta. Né? E vai encontrar essas respostas no debate e vai encontrar essas respostas também na ação. Né? Agir, entende? Para enfrentar, para saber como colocar isso. Está muito complicado, realmente. Qual é o momento do Brasil? É um momento complicado, viu, Helena? Apesar dos sucessos do governo atual, do governo Lula, né? Isso é um fato objetivo, não estou aqui elogiando nem criticando, é um fato objetivo, entende? A gente viu agora o G20, as várias retomadas que estão sendo feitas nesse país em termos de políticas sociais, em termos de política industrial, né? Mas depois a gente olha isso e vê qual é o resultado eleitoral, né, que a gente acabou de ter também. Então, é um problema extremamente complicado, que precisa ser melhor diagnosticado. E as forças políticas, porque isso é política, isso não é academia, né? As forças políticas precisam entender o momento crítico que nós estamos vivendo. É isso. Obrigado. Então, como mediador, eu encerro essa mesa, eu desfaço essa mesa. Muito obrigado pela participação de vocês. E passo a palavra para a nossa cerimonialista, Milena Diniz. Bom, agradecemos aos integrantes da mesa. E, neste momento, fazemos um intervalo para o coffee break, que será servido no espaço ao lado, e nós retornaremos em 15 minutos.